Dou-lhe uma. Live. Então, beleza. Olá, pessoal do cursinho. Avance, E espero que aí? esteja tudo bem com vocês. Vamos lá começar a nossa primeira live. Confesso a todos e todas que vai ser a primeira live da minha vida. Então, por favor, depois comentem como está o áudio, como está o vídeo, né? Se está dando para vocês entenderem. Comentem se tem dúvidas. A gente vai fazer na verdade, vai ser um bate-papo sobre literatura e história, sobre história e literatura, o que elas têm a ver, o que elas se aproximam, onde elas se afastam, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou o Tito, sou um dos coordenadores do cursinho Avance, junto com a professora Fábio, e eu vou ser o formador de vocês de história. Então, a gente vai conversar muito sobre história no decorrer aí do ano, né? Então, quero passar agora a fala para os meus dois debatedores aqui, meus dois colegas. Então, por favor, professor Pedro, presente. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Pedro, professor de português, mais especificamente gramática e redação no cursinho, né? Que vou ficar com a parte que vocês mais gostam nessa vida. Estou aqui também para falar um pouquinho, né, sobre essa questão, esse link entre literatura e história, né? Depois vocês comentam também como é que tá meu áudio, meu sorriso e meu cabelo. Mas é isso aí, galera. Da minha parte é isso. Vai lá, Aninha. Então, agora sou eu. Eu sou a professora Ana, estou com literatura brasileira, que eu sei que vocês amam de paixão. E eu gosto muito de trabalhar a literatura brasileira, é uma das minhas paixões. E além disso, além de ser uma das minhas paixões como arte mesmo, eu gosto da literatura brasileira, né, com esse contraste histórico. Juntar a literatura brasileira e história, para mim, é fundamental, até como formação para a gente, como agente social, como ser humano. Que é isso? Alguma interferência, mas da mesma maneira que ela veio, daqui a pouco essa interferência vai, né? Então, assim, para começar a nossa conversa, nosso bate-papo, o nosso debate, então eu queria que a Aninha introduzisse o assunto aí, Ana. O que tem a ver história e literatura? Será que tem algo a ver essas duas disciplinas? Ou será que não tem nada a ver e isso é uma grande besteira? Há quem diga que não tem nada a ver, né? Há quem diga que a literatura... Oi? Alô? Pode ir, Aninha. Pode ir. Tá. Deu interferência de novo. Há quem diga, então, só repetindo, há quem diga que não tem nada a ver, que literatura é puramente algo ficcional, que não tem como relacionar com história, com social, com política, mas é muito pelo contrário. Eu gosto de ver, antes de qualquer coisa, literatura como arte. Arte, a gente vai pensar, tem muitas divagações, muitos teóricos que falam sobre o conceito de arte, né? E acho que o conceito de arte aqui para a gente vai longe se a gente começar a discutir agora. Então, eu quero pegar essa parte da arte da palavra, que é a literatura. Eu gosto de trabalhar a literatura como arte da palavra, lembrando que a arte em si, ela expressa não só nosso pensamento. Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala o que é arte é a expressão de pensamento. Não é só a expressão de pensamento, é a expressão do momento histórico que a gente está vivendo, expressão de sentimentos e também de pensamento, por que não, né? Dentro disso, eu gosto de linkar a história e para a gente conversar essa questão do momento, da necessidade que o homem tem de retratar pela arte da palavra, que é a literatura, o momento histórico que ele passa, né? Tito, algo a dizer sobre isso? Olha, eu tenho muito o que falar. Também, para mim, as duas disciplinas estão muito interligadas, né? Você consegue entender o pensamento de uma época, você consegue entender o pensamento de um grupo, né?
Você consegue entender a manifestação de um local através da literatura. Então, isso para mim é muito legal. Eu sou apaixonado pela literatura. Se eu não tivesse frequentado as aulas de história na Universidade Federal do Paraná, com certeza eu faria letras e especiaria em literatura, de tanto que eu gosto. Vem para letras, você também vem! A literatura é legal, mas história ainda é mais interessante no meu ponto de vista. Mas eu amo as duas. Indiscutivelmente, eu amo as duas, e elas são inseparáveis. Né? Assim, claro, né, que a história está muito mais focada em representar as coisas como elas são, ou melhor, tende a representar as coisas como elas são. Né? A literatura ela está mais aberta, né, o romance, mas isso a gente vai conversar daqui a pouco. Agora eu quero ouvir um pouquinho de você, Pedro. O que você acha sobre literatura e história? História e literatura tem alguma coisa a ver? Elas convergem ou elas divergem, meu caro? Cara, sim, eu diria que elas são gêmeas siamesas, sabe? Porque, bom, depois eu vou falar um pouco do olhar teórico em torno da coisa, mas na minha visão, assim, elas são gêmeas siamesas. Você não tem como destacar uma coisa da outra, porque pela literatura os homens contam a sua história, ou se não a sua história, eles contam com as suas palavras, com a sua subjetividade, né? Quando a gente fala em literatura, um conceito que deve emergir bastante, assim, é subjetividade, né? E também tem a verossimilhança, né? O que é essa verossimilhança? Essa compatibilidade com o real, né? Enfim. E a literatura e a história, elas estão ligadas nisso. Tanto uma quanto a outra, por olhares diferentes, mas o propósito delas é o mesmo, né? É esse olhar sobre a vivência, esse olhar sobre a vida, tá super linkado. Eu diria que elas são gêmeas siamesas, assim. Elas têm o mesmo projeto, né? Que é esse apreender a realidade. Então, para mim, elas estão super ligadinhas aí. E acho que além, né, de aprender a realidade, é saber o que é a ação do homem em si, mesmo se falando em distopias, o que é distopia, aquelas coisas que a gente vê e acha que não pode acontecer, assim. Eu acho que uma série que fez bastante sucesso atualmente é The Handmaid's Tale, o Conto da Aia, que é uma distopia, uma sociedade totalmente religiosa, digamos assim, e a gente olha e fala, meu, isso não pode acontecer no mundo real. Mas é interessante você começar a notar que há alguns aspectos, se a gente não estudar sobre, se a gente não se concentrar naquilo, se a gente deixar simplesmente levar e não ser agente da sociedade, a sociedade acaba sendo aquilo. É interessante pensar. E é nisso que eu acho que literatura e história entram muito junto, muito junto. Isso, né? Porque o próprio, já que a Ana falou ali em arte da palavra, né? O artista da palavra, por mais que a literatura dele seja mais fantasiosa, ele vai tirar isso da realidade da vivência dele. O elemento base vai ser a vivência, né? Enfim, então você não tem como destacar uma coisa da outra, né? Então, para mim, assim. Exatamente. E é interessante também pensar as ferramentas que a gente usa para essa arte literária, né, Pedro? As figuras de linguagem, toda essa modelação que a gente usa, tanto para fazer poesia, quanto para escrever um conto. Isso é muito incrível também. Fora que essa questão do leitor, a relação entre autor e leitor, o que o leitor pega ali daquele autor, o que o autor quis dizer, eu acho muito interessante quando a gente chega e fala para o aluno, né? O que você acha que o autor quis dizer com isso? Porra, tanta coisa que a gente pode. Né? Eu acho que o exemplo mais clássico que vem para mim é aquele poema, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ai, meu Deus, o que será que é a pedra? Né? O que será que é a pedra, meu Deus do céu? Aí, no fim, não, era só uma pedra mesmo. Daí teve gente divagando, né? Ai, são os obstáculos, não sei o que. Daí o cara falou, não, foi a pedra. Né? É simplesmente uma pedra, pô!
Isso. E assim, né? Inclusive, a gente tem muito aquele olhar, né, de que arte é trivial. Ai, por que que eu uso arte, né? Do que me serve um quadro? Do que me serve? Enfim, talvez a gente não consiga responder para que serve. Mas vamos pensar lá, né? Usando esse poema da pedra. Cara, o cara gastou um tempo para escrever um poema sobre aquele episódio da pedra. Então, assim, querendo ou não, a vivência dele está ali naquele poema, né? Um passo que ele deu na pedra, talvez, enfim, aquilo ali não deixa de revelar a vivência dele. Então, talvez a gente não consiga responder para que serve a arte, realmente. Mas a gente não pode negar que ela faz parte da nossa vida o tempo todo. Eu acho que agora, em contexto de quarentena, isolamento social, é essencial falar disso, né? Porque as pessoas estão consumindo mais séries, as pessoas estão consumindo mais música. Eu estou escrevendo também bastante. Então, assim, por que eu estou escrevendo? Não sei. Mas está ocupando ali, está na minha vivência, está ocupando o espaço do meu dia, né? Então, assim, arte, história, elas estão ou convivendo juntas, elas estão olhando juntas o mesmo fato, elas estão ali sempre juntas. É isso aí. Ainda mais... Eu acho, você falou importantíssimo, Pedro e Ana, mas assim, desde que o homem é homem, desde que o homem se entende como gente, ele sempre quis deixar o seu legado, né? Se a gente pegar a antiguidade, a idade da pedra, nas cavernas está lá o homem desenhando, né? As pinturas rupestres nada mais são do que a representação do seu dia a dia, né? Dos seus anseios, dos seus desejos, né? Quer contar uma história, quer falar o que fez, como fez, quer aumentar o que fez, né? Quer aumentar os seus atos, diminuir os atos do outro, quer aumentar os atos do seu clã em detrimento do ato de uma outra tribo. Então, acho que o homem, desde que ele pisou na terra, né, desde que colocou o primeiro passo, desde que ele começou a andar ereto, aprendeu a falar, ele quer se comunicar, né? E uma maneira muito interessante da comunicação é a escrita, né? É a literatura. Então, é por isso que eu acho que a história e a literatura tem tudo a ver, né? Porque as pessoas querem saber o que aconteceu. E aí, quem está fazendo acontecer quer deixar para o legado também. Então, isso eu acho muito interessante, não é? Uhum. Então, assim, né? Eu acredito que a gente formou um consenso entre nós três. Olha só, em consenso, hein? Que coisa linda. Ultimamente está uma palavra muito, muito difícil de acontecer. Um consenso. Estou até emocionado. Exato. Então, assim, né? Para a gente hoje é uma noção assim trivial que história e literatura elas estão andando juntas, mas nem sempre foi assim. Vocês sabiam disso? Bom, no século XIX, quando a história virou disciplina escolar, né? Um dos caras que mais discordava dessa relação é von Ranke, né? O historiador von Ranke. Ele dizia que ele dizia basicamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que é? Amor é amor, um lance é um lance, né? Então, ele não concordava muito com essa questão, porque ele valorizava a questão dos fatos como eles ocorreram. E como eu disse ali, a literatura ela tem a subjetividade. O que é essa subjetividade? É o meu olhar sobre a coisa. Hoje, hein, jovem? Tá cheio de palavrão hoje. Subjetividade. Jesus Cristo. É que esse termo ele é bem importante em literatura, assim, gente, né? Sim. O que é a subjetividade, né? É aquilo que emerge do sujeito, é o ponto de vista dele, né? Então, e a literatura está recheada disso. Então, por causa disso, que esse historiador, o von Ranke, ele dizia assim, não, vamos separar o joio do trigo, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí tinha muito aquela separação do literatura é ficção, é o imaginário, e a história é a ciência, é o concreto, é o real, né? Essa visão ela foi mudar lá na década de 20, lá na França, quando o povo da história começou assim, bom, a gente pode ampliar o nosso repertório, né? E a literatura, por mais que ela tenha assim esse quê de subjetivo, ela conta alguma coisa também. Ela vai sair de um fato,
né? Ali o Rank, ele valorizava os fatos como eles aconteceram. A literatura tem a subjetividade? Tem, mas ela nunca vai estar desconectada de um fato, né? Então, basicamente, o que eles pensaram assim, não, vamos ampliar o repertório das nossas fontes, né? E daí também, nessa conversa, foi um momento muito especial para a disciplina de história, porque além da literatura, né, essa ampliação do repertório, entraram na conversa também a linguística, a sociologia, a antropologia, a psicologia, né? Falando da linguística, puxando a brasa um pouco para o meu assado, né? A gente tem a linguística forense. Eu vou dar um exemplo bem bocó, é uma área enorme, eu vou dar um exemplo bem bocozinho, só para exemplificar, né? O sotaque é um exemplo dentro de linguística forense, né? Porque só pelo modo, pelo ritmo como a pessoa fala, ou pelo sotaque dela, você já sabe, por exemplo, que ela não é de Curitiba, por exemplo. Você sabe que ela ou é do Nordeste, ou é mais do Sul do Brasil. Então, só a fala da pessoa já indica um trajeto dela, já indica um traço histórico dela, né? Então, assim, a história está em diálogo com essas áreas. Né? Então, por mais que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, as coisas se juntam. Então, assim, é um diálogo permanente, mas no passado houve quem discordasse dessa junção, houve quem falasse assim, não, né? Literatura é fantasia, a história é o real. Hoje a gente sabe que, na verdade, são olhares diferentes, né? Eu acho que isso é essencial, principalmente para a vida do universitário, porque quando ele entrar na faculdade, ele vai ver muito isso de olhares diferentes. É incrível, gente, é incrível. Isso aí, Pedro. Olha só, a gente já tem aqui no chat o pessoal comentando, e aí a Fabiana, né, sugeriu para a gente falar um pouco sobre os livros da UFPR e recomendação sobre ordem ideal de leituras. Então eu quero falar, a nossa live de hoje, que é a nossa primeira, é mais introdutória à relação de história e literatura. Mas claro que a gente pode, no final, dar uma pincelada sobre os livros, falar sobre um ou outro, mas se vocês acharem interessante, a gente faz uma outra live só sobre os livros da Universidade Federal do Paraná, né? Então, comentem aí, por favor, o que vocês acham. A Aninha, ela caiu, o celular dela acabou a bateria, mas daqui a pouco ela volta. Já ela entra aí. O que eu queria só para comentar o que o Pedro falou é importante, né? Porque a história e a literatura, elas são vivas, né? Elas são frutos do meio e elas mudam conforme a população muda, né? A população muda a história e a literatura, e a história e a literatura também muda a população, como a população vê o mundo, né? Como nós nos relacionamos com os próximos, como a gente se relaciona com o meio que a gente vive. Então é um assunto riquíssimo, a gente podia ficar aqui conversando a noite inteira que não ia acabar o assunto. Mas assim, só para a gente ir adiantando, né? Eu acho que a gente podia dar alguns exemplos práticos, né, Pedro, dessa relação de história e literatura e como a gente pode usar, né, e como que uma ajuda a outra. Eu queria mostrar eu separei alguns livros e queria mostrar para vocês, para a gente também conversar. Eu queria pegar, né, e a literatura, ela é riquíssima, né? E existem várias formas. Tem prosa, dentro da prosa tem um conto, tem poema, e tem uma que assim, né, que me atrai muito e gosto muito, que chama literatura de cordel. Você conhece, Pedro? Conheço, sim, conheço e sou muito apreciador, gosto. Então, eu trouxe aqui um exemplo, eu não sei se vai dar para ver direitinho. Isso aqui foi quando eu fui dar um curso em Natal, e aí eu passei na folga, passei numa feirinha, tinha lá essa literatura de cordel, né? Eles ficam no cordão, e essa aqui, a pena que não vai dar para mostrar, mas essa aqui fala sobre a Comuna de Paris, né? Que é um tema que a gente vai estudar em nossas aulas de história. E a Comuna de Paris, ela é muito interessante, que foi a primeira vez que o povo tomou o poder. Literalmente, o povo vai lá e toma o poder. Ele se auto-organiza e toma o poder. E essa literatura de cordel é uma literatura simples, ela geralmente em versos, e são versos rimados, e que o Nordeste do Brasil tem uma gama enorme de escritores de literatura de cordel.
Eu só quero ler para vocês um trechinho, para vocês verem que interessante, pense, né? França, Comuna de Paris, né? Foi em Paris os comuns, então a população tomou Paris e pegou o poder para si, né? Se autorregulamentou, se elegeu e tomou o poder para si. Então, olha só que legal o primeiro verso. Inspirai... sim, Não, Diga, é só importante falar, né, que você falou da literatura de cordel. Um fato interessante é que essa literatura de cordel, ela era, na maioria das vezes, improvisada, né? Ela era uma coisa mais oralizada depois que ela se vertia por escrito e era pendurada nos cordões. Mas ela era uma coisa improvisada. Então, assim, né, a literatura tem toda aquela questão de estruturar o texto e tal, mas o próprio contar, o próprio olhar de vista histórico da pessoa, ele emergia ali da forma oral, ia na produção, né? A pessoa estava contando, assim, alguma coisa em torno de um fato, com rima, mas a história e a literatura está comungada na fala dela, ali uma coisa super espontânea, né? Eu adoro a literatura de cordel porque ela tira aquela aura de uma coisa longe do povo, ela tira aquela aura de ser uma coisa elitizada, não, é o povo escrevendo com a sua linguagem. Quando o Pedro falou que era oral, era porque muitas pessoas, né, no Nordeste, Norte, e nessa época ainda não sabiam escrever. Então, qual é a forma dela repassar aquilo que ela sabe e a visão que ela tem do mundo? Pela fala. E como que você rebusca a fala? Como você deixa essa fala mais atraente? Você faz em forma de rima, em forma de trova, em forma de verso. Então, assim, o povo escrevendo a maneira como ele vê o mundo. Isso é muito fantástico. Não precisa ser alguém, não precisa ser um doutor, não precisa ser um estudioso, não precisa ser alguém que passou pela academia para escrever. Não. Aqui é o povo contando a sua história. Para mim é fantástico. Não consegui ver. Acho que um grande exemplo, agora eu voltei, meu celular tinha dado ruim, como dizem. Acho que um grande exemplo disso que você está falando é o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Adoro. Cara, isso é um grande exemplo de que todo mundo pode fazer arte. A arte, ela não precisa ser feita só por artistas extremamente conhecidos, ou gente extremamente estudada, que tem além de ensino superior, ou que estuda a arte mesmo. Todo mundo pode fazer arte, pode retratar essa questão do que está passando, pode expressar sentimentos através da arte, principalmente, que é o que a gente está falando aqui, arte literária. E, cara, Quarto de Despejo é um livro maravilhoso que eu super indico para todo mundo. Ótimo. Eu também indico, porque assim, eu adoro ela. Ela é fantástica. Mas assim, só voltando um pouquinho aqui sobre esse cordel da Comuna de Paris, eu só quero ler para vocês só alguns versinhos para a gente poder continuar a nossa fala. Olha só que interessante. Inspirai a minha lira, ó deuses da liberdade. Alimentai-vos, meus versos, com as tintas da igualdade, para que eu possa cantar a saga de uma cidade. Ao escrever o poema, onde a métrica cadencia em notas as rimas rubras, que dar ritmo à poesia homenageia a comuna que vencia a tirania. Neste combate entre as classes, a operária apostou alto. No modo de produção, projetou num grande salto e Marx disse: eles ousaram ao tomar os céus do assalto. Só nesse pequeno trecho, tem vários conceitos históricos, né, que a gente pode trabalhar. Então, por isso que eu acho interessantíssimo essa relação entre história e literatura. Sim, com certeza. Tem alguém perguntando. Pode falar, Aninha. Pode falar, Tito. Não, pode falar. Não, é que eu ia prosseguir, né, falando sobre literatura e história. Aí eu escolhi, desculpem aí, os autores que eu mais gosto. Né, e eu sou bairrista. Então, aqueles autores aqui, eu peguei um outro que eu super recomendo, que é o nosso amigo Paul Leminski. Né? E ele é um autor de prosa, é um autor de poesia. Confesso que eu não conheço muito a prosa dele, mas a poesia do Leminski é sensacional.
Então eu recomendo a todo mundo que gosta de poesia, gosta de conhecer, quem não conhece Leminski, deve conhecer. Primeiro que ele é aqui de Curitiba, né? É uma figura nossa, é próxima, literatura. Você, nos poemas dele, você consegue enxergar Curitiba. Eu queria pegar um aqui, eu queria ler para vocês, se vocês me permitem. Olha só a singeleza desse poema, né? Gente que mantém pássaros na gaiola tem bom coração. Os pássaros estão a salvo de qualquer salvação. Cara, isso é genial, né? Eu até vou reler, entendeu? Gente que mantém pássaros nas gaiolas tem bom coração. Os pássaros estão salvos de qualquer salvação. Isso, para mim, é genial. A forma como ele trata o cotidiano, né? A forma como ele trata essas pessoas que acham que estão fazendo uma grande coisa, mas na verdade não. Né? Na verdade, mais atrapalham do que ajudam. Isso vocês não serem hipócritas, né? Aquelas são hipócritas é pior ainda. Vocês gostam do Leminski? Como é a relação de vocês com ele? Ana, Pedro. Oi. Então, na verdade, também acho que essa questão do fato cotidiano, que é bem presente na literatura do Leminski, né? Inclusive, quem quiser ler os poemas dele, é uma coisa assim, é super tranquila de ler, é uma leitura super tranquila, são poemas bem curtinhos, né? Poemas pílula, que a gente chama, né? E também traz essa questão do cotidiano, é muito legal, porque a questão de literatura que a gente tem é aquela coisa super distante, aquela coisa super intelectualizada. Não, ele está escrevendo ali sobre o passarinho da gaiola, né? E como o passarinho da gaiola traz reflexões para a gente sobre liberdade, sobre... Eu conheço uma outra frase com essa mesma temática, né? Dos passarinhos na gaiola, que é assim: para pássaros que viveram em gaiola, voar é uma doença. Aí já é uma outra... Né, já é uma outra reflexão. Então, para vocês verem como a questão, o Reles pássaro na gaiola, né, ele já traz um leque imenso. E o Leminski é um cara que trabalha com isso muito bem, essa questão do cotidiano, né, elevação do cotidiano. Eu gosto bastante da obra dele nesse sentido. Gosto bastante. Sim, exatamente. Eu também. O Leminski, ele foi muito influenciado pelos haikais, né? Que são os poemas pequenos, assim, poemas pílulas mesmo, que o Pedro trouxe. Fora essa questão de reflexões sobre o cotidiano mesmo, né? Então, a gente olha para os poemas dele e já se identifica com coisas cotidianas que a gente mesmo passa. Perfeito, é isso mesmo. A literatura, ela abre um leque enorme, né? Quem lê, viaja. Essa que é a verdade. Exatamente. Pega um livro, viaja sem sair de casa, sem sair da cadeira, sem sair de onde está. Apreciando Gostei. Quem lê, viaja. Isso para mim é importantíssimo. Você viaja sem gastar um centavo. Você pode viajar em tempos de pandemia sem correr risco. Essa que é a verdade. Pegue um bom livro. O próximo livro que eu quero recomendar é esse aqui, que é o... Opa, aqui. O Monstro do Dr. Frankenstein. Cara, é uma obra fantástica. Tito, antes só de você começar a tratar esse livro, né? Essa tua frase, né? Quem lê, viaja. E trazendo um link para a história também, né? Já que a gente está falando dela, a história, o que é? Essa viagem ao passado, né? O que aconteceu lá atrás, só que também, ao mesmo tempo, uma viagem para o futuro e para o próprio presente, para que aquelas coisas que aconteceram não se tornem a acontecer, né? Então, assim, quem lê, viaja, quem consome literatura, viaja, e a história também é essa viagem, né? Essa viagem tanto para o passado como referência, um futuro como esperança, né? Se bem que é difícil falar em esperança agora, mas essa questão, né, do usar o passado como referência para a construção do nosso futuro. Então, as duas, além de nascerem juntas, né, usando a analogia que eu fiz, além de nascerem siamesas, elas viajam juntas também, né? Eu acho interessante tratar isso. Com certeza, meu caro.
Mas assim, nós já temos meia hora de live. E a Aninha caiu forte, Ana. Passa rápido, né? Passa rapidíssimo. O bom é que, como a Ana é baixinha, quando ela cai, ela não sente. Ai, que maldade, brother, que maldade. Então, vamos lá, continuando a nossa feira de livros. Aqui, ó. Que o Frankenstein é o monstro de Frankenstein, porque Frankenstein não é o nome, né? A criatura não tem nome, o monstro não tem nome. Ele chama o monstro de criatura. E esse livro ele é fantástico, cara, é fantástico. Esse livro aborda inúmeros temas. Ele foi feito por uma adolescente. Olha que loucura. Pela Mary Shelley. Era uma adolescente. Isso para mim, é fenomenal, né? E, assim, esse livro inaugura o terror, né? Literatura de terror. Esse livro ele é fantástico. E ele vai... Deixa eu puxar um pouquinho a sardinha para minha brasa agora. Esse tema trata da ciência, né? De como o homem pode criar vida. Esse livro trata de um assunto tabu, né? Porque só quem criaria vida seria uma divindade maior, né? Seria Deus. Aqui não, aqui é o homem tomando esse espaço e criando vida através da ciência, né? Porque o doutor Frankenstein, ele é um cientista, ele é um médico, né? Ele é um cientista, e através do poder da ciência, ele se reivindica como Deus, né? Que é a coisa mais fenomenal, fantástica, né? Para as pessoas que acreditam numa entidade superior, é que ela criou vida, ela nos criou. E aqui nós estamos tomando isso dele, e nós mesmos, com as nossas próprias mãos, estamos criando vida. E através da ciência, ela aborda preconceito, né? O monstro do Frankenstein, né? Ele nasceu sem consciência, né? Ele não sabe o que é certo e errado. Ele nasceu adulto, né? E o meio vai transformando ele, as pessoas vão chamando ele de monstro, vão chamando ele de coisa, e o meio vai moldando, cara. Ele não entende porque as pessoas são cruéis com ele. Ele não entende a própria força. Então, esse livro, assim, é gostosíssimo de ler, né? E você vai entendendo assim como que nós somos moldados pelo meio. Então é fantástico. Você já leu esse, Pedro? Esse eu tive, assim, né? Eu tive a oportunidade de ler há algum tempo ele, né? E bem falar dessa questão, né? De como nós somos mudados pelo meio. E a literatura é isso, né? Você retratar o meio, né? Bem como a história também é sobre um outro viés. Só que daí também outra coisa que na tua fala assim me saltou aos olhos e aos ouvidos, né? Como também outras coisas estão entrando na roda, né? No começo, história e literatura. Só que daí, quando você falou de uma força superior, já entrou a espiritualidade em jogo, já entrou a ciência em jogo. Então, assim, é só cada vez mais coisa entrando na roda, né? Esse é um papo que duraria uma noite inteira, né? Quantas e quantas coisas entrando no jogo. Esse livro é realmente fantástico, esse daqueles que eu quero reler, né? Tá ali na minha lista de releitura, porque ele é, assim, é um exemplo fantástico disso que a gente está tentando trazer aqui agora. Esse livro foi escrito no século XIX, né? 1818, para ser exato, foi a sua primeira impressão, e a literatura carrega muito do seu cotidiano, né? E o que estava em voga? Nós estamos falando da Revolução Industrial. A ciência, como nós conhecemos, ela está nascendo, ela está transformando o mundo, né? A Revolução Industrial trouxe a penicilina. Você não morre mais agora de ficção. Olha só que loucura, né? A Revolução Industrial trouxe enormes avanços, né? A Revolução Industrial, claro, também trouxe toda a miséria, a exploração de uma classe sobre a outra, poluição, desmatamento, mas aqui nós estamos focando numa visão, né, de como a ciência, e a ciência de todas as áreas, né, estou falando de medicina, nós estamos falando aqui de ciências naturais, as ciências humanas, também, você falou de religião, né, assim, a percepção do homem com o divino, a percepção do homem que agora ele é criador, né? A criatura chama o Frankenstein de pai. Pai, por que me criastes? Olha que loucura, pai, por que me criaste? Não é isso que a gente tenta buscar na religião? Um sentido. A criatura quer um sentido para a vida. Ela quer saber por que ela foi criada, qual o propósito da sua existência. E não é isso que nós procuramos? Um propósito para a nossa existência?
E daí a filosofia, também entra na conversa, né? Com certeza. Ela ajuda a responder por que nós somos criados, né? Ela ajuda a dar um sentido para a nossa vida, como outras coisas, como a religião dá sentido para a vida para algumas pessoas, para outras pessoas é filosofia, para outras pessoas é a ciência, para outras pessoas são inúmeras outras coisas que dão sentido à vida. É o esporte, é a competição, é o trabalho, é você acumular riqueza, né? Então, essas pessoas, elas procuram dar sentido para a vida num leque amplo, né? E uma coisa não exclui a outra. Então, esse livro, ele é fundamental, ele é fenomenal, então, e barato, né? Esse livro, você pega R$20, você vai na banca e compra um. Importante. Então, você pega 20 pila, você vai lá e compra. 20 pila é uma coxinha e uma Coca-Cola. E o chocolate. Deu R$20. Essa que é a verdade. Então, eu recomendo fortemente, né? Quem não conhecer, quem não conhece, conhecer todo mundo conhece, né? Porque essa história do Frankenstein está na cultura pop, né? Nos filmes, mas a ler, pegar a folhinha, ler que eu sou velho, né, meu? Eu sou do tempo de ler, eu não consigo ler pela tela do computador, não consigo ler, eu até pensei também. Em migrar para PDF, mas eu não consigo. Mas você que consegue, é de graça, melhor, você que é a versão melhorada do professor Tito, você consegue, porque é de graça, né, meu? E você vai começar a entender. Tem livro público aí que você consegue super fácil. Não, outra coisa, Aninha, que você falou, você coloca no YouTube, tem o audiobook, né? Você dá o play ali, você ouve a pessoa lendo e narrando, e tem o Frankenstein, né? Frankenstein, no título do livro é Frankenstein ou Prometeu Moderno, né? Isso não é por acaso, né? Não é nem um pouquinho por acaso. Prometeu foi a entidade que roubou os fogos dos deuses na Grécia e trouxe para os humanos. Entendeu? Os humanos estão ele roubou o fogo. Só uma pausa, Tito. Sim, pode falar. A Brenda perguntou. Opa. A Brenda perguntou sobre os livros da Federal, se são os mesmos que a FAP cobra, porque ela vai prestar vestibular para a FAP dança. Brenda, eu não tive acesso ainda ao edital da FAP. Com toda essa questão da pandemia, com de vários concursos, vestibulares e provas, eu não sei ainda exatamente a lista da FAP, mas assim que eu souber, a gente divulga aí e fala alguma coisa, tá bom? Beleza. Vamos em relação ali... Oi? Pode falar, Ana, pode falar. A Fábio comentou sobre os livros da Federal. Agora, hoje, a gente não tem como falar deles, comentar sobre eles. O que eu sugiro, eles colocam ali, geralmente eles colocam em lista de acordo com as escolas literárias, tá? Então, a gente tem ali o Uruguai, Últimos Cantos, Casa de Pensão, Clara dos Anjos, Sagarana, Morte e Vida Severina, 9 Noites, Relato de um Certo Oriente. A minha sugestão é seguir de acordo com as escolas literárias, como eles colocam na lista. Então, comecem lá pelo Uruguai, depois vão para Últimos Cantos e assim por diante. O Uruguai começa, acho que é antes do arcadismo até. Últimos Cantos a gente tem lá o início do romantismo. Casa de Pensão, que é um livro maravilhoso, ele é lá do naturalismo, realismo. Clara dos Anjos, que tem uma questão racial muito bacana, que dá muito pano para manga, para discussão, para debate, que é pré-modernismo, com Lima Barreto. Sagarana, Morte e Vida Severina, todos lá do modernismo. Então, a minha sugestão é sigam conforme a lista, conforme as escolas literárias. Então... Eita. Aninha, o seu áudio caiu, minha cara. Enquanto a Aninha está lá arrumando o áudio, ajeitando o áudio dela, eu quero deixar uma sugestão aqui. Se vocês gostarem dessa live, a gente pode fazer outras, e daí falando especificamente dos livros da Federal. Então, comentem aí, comentem durante a semana,
e daí a gente volta e faz uma outra live só com livros da Federal. Beleza? Isso. Voltou, Aninha? Agora? Positivo. Agora sim. Então, a minha sugestão, voltando só lá, só continuando, na verdade, quando eu dou aula lá no cursinho sobre os livros e as escolas literárias, eu costumo trabalhar os livros de acordo com as escolas literárias. Nós chamamos de cronologicamente, né? Então, eu sugiro que leiam assim, até para pegarem as características das escolas literárias, porque as características das escolas literárias caem muito no Enem, tá? Isso. Certinho. Isso. Beleza. Beleza, obrigado, Aninha. Brenda, qualquer coisa aí, comenta aí, se você quer que a gente faça uma outra live falando sobre os livros, pode da FAP, da Federal junto. Por favor, pessoal, comentem aí, porque a gente está aqui por vocês e para vocês. Então, aqui nós somos escravos de vocês. Então, aqui vocês desejarem que a gente comente assuntos, por favor, não se acanhem e nos peçam, né? A gente precisa desse feedback. Para saber aquilo que vocês gostariam que a gente conversasse, não só a gente, né? Pode fazer live com outros assuntos, com outras matérias. Isso é importante. Eu acho que a gente vai ter que retomar. Vai ter que retomar, não. Vai ter que tomar esse caminho enquanto essa pandemia está aí. Fiquem em casa, hein? Não saiam de casa. Só fiquem em casa. Fiquem em casa. Só viagem não vão se namorar, for lendo. Não vão beijar na boca nessa pandemia. Todo mundo em casa, hein? Todo mundo em casa, ok? Nada de ir no parque. Então, pessoal, voltando. A gente poderia também ficar falando sobre o Prometeu Moderno aqui, a de Eterno, quer dizer, que é um livro que eu adoro, eu realmente adoro, porque você começa a entender também a relação dos homens com a ciência, né? Daquela coisa nova que está surgindo. Pensa bem, você consegue deixar o leite acumulado, aí o Pasteur faz uma coisa chamada pasteurização, começa a matar as bactérias. Caraca, penicilina, luz elétrica, carvão, motor a combustão, né? Então não precisa mais das 50 mil homens para puxar uma carga, não, você faz um motor a combustão e aquele negócio começa a mover as coisas sem precisar de força. Isso é fenomenal, né? Claro, voltando, temos o outro lado, né? Exploração da mão de obra, trabalho assalariado. Se você trabalha quase de graça, você trabalha todos os dias da semana, mulheres trabalham, homens trabalham, crianças trabalham, né? E o homem ganha um pouquinho mais que a mulher, e a mulher ganha um pouquinho mais que a criança, mas ambos ganham um salário tão ruim que tem péssimas condições de vida. Enquanto uma classe está acumulando dinheiro, a outra está perdendo o pouco que tem, né? As pessoas são expulsas do campo. Então, o que a gente tem hoje é resquícios daquilo que foi ontem, né? Então, só para a gente entender além de que, né, é mais ou menos nessa época também da Revolução Industrial, né, que também a noção de tempo que a gente tem hoje, ela é mudada, né, porque até então o tempo era medido pelo dia, pelas colheitas, né, e a partir da Revolução Industrial a gente tem a noção de tempo que é hoje, né, e o Tito falou ali da questão das mulheres e das crianças trabalharem, né, na Revolução Industrial. Não vamos pensar que era 8 horinhas com 1 hora para almoço, 15 minutos de ginástica laboral, não, né, eram cargas horárias totalmente exaustivas, que chegavam a 16, 18 horas diárias, né, e inauguraram a nossa noção de tempo que é hoje, né, tempo é dinheiro, né, eu acho que isso resume bem. Então é nesse contexto, sim, né? A história que aconteceu lá ditando o nosso viver até hoje, né? Time is money, my friend. Isso é verdade. Tempo é dinheiro. O relógio de pulso, que é esse que eu não tenho aqui, né? Começou a surgir lá, você contar as horas, porque antes, como o Pedro falou, as pessoas acordavam quando amanhecia e dormiam quando escurecia. Agora não. O que vai ditar a hora é o apito das fábricas. Eu não sei hoje, mas eu sou de um tempo que na escola, para mudar as matérias, tinha um sinal. Bé! Isso ditava o meu horário enquanto criança e pré-adolescente. Para quem trabalha numa fábrica, o que dita horário é o barulho. Então, a pessoa entra às 8, hoje, entra às 8, para meio-dia, o apito,
volta uma, com mais apito, e para às 5 horas com outro apito. A nossa vida ela é regida pelo trabalho. Mas esse é um assunto que a gente pode abordar numa outra live. A Aninha de novo foi embora. Não vá, Aninha. Come back, please. Volte. Continuando, pessoal, a nossa caminhada literária. Agora quero trazer, sim, aqui um documento histórico. Não sei se vocês conseguem ver aqui. São 2 barbudos, são os barbudos que eu gosto bastante. São os barbudos alemães, um tal de Karl Marx e Engels, e eles fazem um textinho, um panfleto, que chama Manifesto do Partido Comunista. E eles estão fazendo um panfletinho, que o que é o manifesto? É o desejo, o que nós desejamos, o que nós sonhamos. Né? Nesse livrinho esse livro tem esse manifesto, o manifesto tem apenas 17 páginas, pessoal. E é claro que esse livrinho tem um pouco mais de 17 páginas, porque tem prefácio, tem pós-fácio, tem comentários de 100 anos do lançamento do manifesto do Partido Comunista, e ele foi lançado em 1848. Pense, olha só como as coisas estão, né? O nosso amigo Frank aqui foi em 1818. Olha só, século XIX, hein? Revolução Industrial. O nosso amigo Manifesto do Partido Comunista foi também no mesmo século, 1848. Então, olha só como as coisas estão borbulhando, né? Como as coisas estão borbulhando. No Manifesto do Partido Comunista, ele vai falar aquilo que nós estamos falando, assim, né? Essa exploração do homem pelo homem. Né? Por que alguns trabalham muito? Melhor, por que muitos trabalham muito e ganham pouco? E por que pouco trabalham e ganham muito? Qual que é essa relação? Ele tem várias frases icônicas, né, que marcaram e nem marcam a época. Só que uma delas é que todo mundo deve ter ouvido falar, se não ouviram ainda, vão ouvir agora, que é trabalhadores do mundo univos. Porque é a única maneira de a gente mudar essa sociedade que, para Marx, era uma sociedade desigual, uma sociedade de senhores, né, de pessoas de explorado e exploradores, né, pouquíssimos exploradores que exploravam uma gama de trabalhadores que não tinham como ganhar a vida senão trocando a sua força de trabalho, quer dizer, eles se alugavam. Né? Ele fala assim, ó, eu tenho tantas horas por dia, você aceita me contratar? Sim, aceito. Mas quem é que tem o poder de fazer a relação de preço, de salário? É o trabalhador ou é o dono da indústria? Para Marx é o dono da indústria. Ele vai pagar quanto ele acha razoável. E se você não quiser, o problema é seu, que tem uma fila aí de trabalhadores que estão loucos para vir trabalhar, porque a única coisa que a gente pode fazer, a única coisa que nos sustenta é trocar o nosso trabalho por um salário no final do mês. Só que, claro, quem tem o poder de dizer quanto que nós vamos ganhar é o dono da indústria. Você concordando ou não, acha que Marx está certo ou não, né? Mas foi um pensador e é um excelente pensador. Ele ajuda a nós possamos entender um período da história. Ele é demonizado, mas eu posso garantir para vocês que a maioria das pessoas que falam mal do Marx nunca leram, né? Nunca leram Marx. A maioria das pessoas que falam mal de muitas coisas não conhece as coisas da qual falam mal. Eles ouviram alguém falar, ou alguém leu e falou para eles que era assim, e as pessoas acreditam. Então, eu gostaria muito que as pessoas lessem Marx, não só Marx, né? Lessem os grandes autores, que Marx está no rol dos grandes autores. Né? Lê também o Adam Smith, que também vai falar desse período, que é o que vai falar sobre a riqueza das nações. Marx faz o contraponto. Né? Adam Smith está falando sobre o nascimento do capitalismo e das benesses, e o Marx está fazendo uma crítica a esse capitalismo. E há momentos que os dois concordam em vários pontos. Então, esse é um pequeno texto que vale a pena ser lido, que nós vamos tratar na nossa... Não vamos tratar do texto, vamos tratar do contexto, não tem como falar desse contexto sem falar do Marx, mas a gente vai indicar nas nossas aulas outros textos do Marx e de outros autores também. A gente tem que conhecer todo mundo, a gente tem que conhecer quem fala bem do capitalismo, tem que conhecer quem fala mal do capitalismo, para que nós possamos tirar as nossas impressões. Que é só assim que a gente pode decidir. Só decide quem conhece, meus caros. Quem não conhece é uma folha ao vento. Ela vai para o lado de onde sopra o vento. Nós não podemos
sermos folhas ao vento. Nós temos que saber daquilo que estamos falando, nós temos que saber, mais importante, nós temos que ter opinião sobre o que falamos, e para ter opinião temos que conhecer. Nós temos que ler quem fala sobre aquilo, para daí nós termos opinião e podermos dar a nossa opinião, né? Opinião é uma coisa, né? Ciência é outra, isso é bem claro, né? Isso é bem claro. Uhum. Mas assim, para a ciência existir, ela começa, ela precipita de uma dúvida. É assim que a gente começa a pensar em ciência. Beleza, pessoal? A Aninha voltou? Que bom. Olha só a Aninha de volta. Voltei! Olá, Aninha. Estão me vendo e me ouvindo? Se vocês deixarem, eu vou falar a live inteira. Nós já estamos com 50 Estão me vendo e me ouvindo? 50 minutos. Sim. Já estamos Cara, então, se vocês quiserem comentar, comentem, por favor. Senão eu vou tava tão bonito o Tito falando que eu não fiquei com dó de interromper, né? Mas essa questão que o Tito falou de conhecer os vários lados, né? Para você adotar um posicionamento, na verdade é isso que a gente está falando desde o começo, né? É os vários olhares. Tem o olhar da literatura, tem o olhar da história. Dentro da história tem vários outros olhares, tem as correntes da história que o Tito vai poder falar em algum outro momento, né? Então, assim, cara, eu acho que em se tratando de história e literatura, a primeira coisa que tem que saltar à mente são a diversidade de olhares. Ok, não concordo com isso. Beleza. Mas você precisa entender. Você precisa, pelo menos, aprender a analisar aquilo no mundo. Não concordo? Beleza. Mas você precisa, pelo menos, saber de que forma que aquilo aplica no mundo e aquilo está presente no mundo de alguma forma pelo olhar de alguém. Em literatura e história, isso é imprescindível. Você não tem como construir literatura e história sem diversidade de pensamentos. E isso, assim, é o ponto de partida. E é trivial. Ai, que bonito. Não, legal, não, E seria muito chato se todo mundo pensasse igual, né? Tivesse o mesmo ponto de vista. Eu acho que seria muito chato. Não teria coisas novas, a gente ficaria estacionado. Não teria conversas bacanas, porque a gente conversa e trocar ideias e posicionamentos diferentes com respeito e com argumentos válidos é essencial. A Brenda perguntou aqui dicas para não surtar nesse isolamento. Uma ótima, olha, Brenda. Isso é uma ótima pergunta, hein? Como não surtar no isolamento. Eu vou falar um pouquinho da minha receita. Eu tenho deitado bastante. Eu tenho lido, quando enjoo e está deitado, eu levanto, leio. Aí enjoo de ler, volto, deito. Dói minhas costas, eu levanto, como alguma coisa. Eu tenho evitado ver. Eu tenho evitado, mas né, pela profissão, infelizmente, tem que ver. Jornal, né, porque, infelizmente, você só assistir aquilo passivamente sem poder devolver, para mim, me dá uma angústia. Né? Você só vê aquilo sem poder devolver, então me dá uma angústia. Então, eu tenho evitado, embora eu tenha assistido, mas eu tenho evitado ficar vendo jornal. Eu tenho evitado a televisão, na verdade. Tenho visto uma série ou outra, mas bem light. E eu tenho também, como eu falei, cozinhado. Eu adoro cozinhar. Não é o meu tamanho, né? Meu tamanho não é só de tomar água. Então eu adoro cozinhar. Então isso tem me ajudado a diminuir a ansiedade, na verdade. Mas por mais ansioso que estejamos, fiquem em casa. Só saia de casa se for extremamente necessário. E você, Pedro e Ana, o que estão fazendo para baixar a ansiedade? Cara, então... Eu vejo muito filme, muita série. Eu tenho 6 gatos, então estou me divertindo com os meus 6 gatos, aproveitando e amassando muito os meus 6 gatos. Lendo bastante. Às vezes fica difícil concentrar exatamente por essa questão da ansiedade pelo isolamento, pela quarentena, pela incerteza do futuro que a gente está, né? Não tem nada certo, a gente não sabe até quando isso vai, não sabe quando vai ter uma vacina, medicamento certo, não tem previsão para nada. Então, é isso, lê bastante. Se tiver animalzinhos de estimação, aproveita bem o teu animalzinho de estimação. Os animaizinhos ajudam muito nesses momentos.
E aprecie muita arte, cara. A arte salva nesse sentido. Isso. Bom, eu tô trabalhando normalmente, né, fazendo home office, mas a carga de horário de trabalho está sendo a mesma, né? E daí também, que nem a Aninha falou, tenho consumido bastante arte, então estou ouvindo bastante música, lendo bastante. Sabe aqueles assuntos que você sempre quis ler, mas não tinha tempo? Agora eu estou fazendo isso, né? E daí, bom, memes, né? Importantíssimo. Tenho jogado também, mas para não ficar tanto, né, no virtual, no celular, às vezes eu vou tomar um solzinho lá fora, né? Vitamina D é Lagartear, que nem importante. dizem, lagartear. E eu tenho feito isso, também tenho escrito bastante, né? Tenho conversado bastante com os amigos virtualmente, assim, né? Que são amizades que já são bem profundas e agora, né, a gente conseguiu temporariamente passar essa profundidade também para os meios virtuais aí. E esperamos que isso acabe logo, né? Só que o que mais gera ansiedade é realmente essa imprevisibilidade, né? Então, eu adquiri uma rotina de quarentena. Então, enquanto durar, eu vou seguir essa rotina da quarentena, que é trabalhar pela manhã, tomar um sol à tarde, destinar um período da tarde para jogar, um pouquinho para escrever. Eu fui criando uma rotinazinha de quarentena. Como a gente não sabe quando que vai acabar, né? A gente se adapta. E é isso que eu tenho feito, cara. Não tem muito segredo, não. E também, importante ressaltar, gente. Estou ansioso. É normal, o cenário está favorecendo a gente a ficar ansioso. Não se culpe por estar ansioso. Isso, não fique ansioso por estar ansioso, né? É super normal, é um período de muitas inseguranças, é um período do tipo, meu Deus, o que eu faço, né? É normal, tá todo mundo meio assim, né? Claro que se estiver interferindo na sua vivência, na sua rotina, aí você procura uma ajuda. Mas, cara, essa ansiedade, assim, em alguns momentos você se sentir inseguro, nervoso, entediado, é o momento que propicia isso, né? Então, acho que o primeiro de tudo é não querer ser perfeito, é não querer ser o 100% o tempo todo. Isso foi uma questão que eu botei na minha cabeça dentro da quarentena, né? E tem funcionado assim. Isso aí, acho que o importante é criar uma rotina. Né? Isso. Vai criar uma rotina, primeiro ver o que você mais gosta, tenta manter aquele hábito, tenta acordar no mesmo horário, tenta se alimentar no mesmo horário e tenta dormir no mesmo horário. A rotina é importantíssima. Sono regulado, esse também eu tenho mantido. Tenho mantido o sono regulado, 8 horas por noite. Os sonhos também bem regulados. I have a dream. Pessoal, legal, eu acho que nós estamos com 1h07 de live. Nossa, como o tempo passa. E não falamos tudo que queríamos falar ainda, cara. Não falamos, eu acho que nós vamos ter que fazer uma segunda parte dessa live. E eu acho que falar de pandemia, falar de como a gente pode ficar mais relaxado, ficar menos estressado, acho que isso é importante. Até surgir um outro tema que pode falar sobre as pandemias na história. Acho que isso é pegar a peste negra, pegar a gripe espanhola, enfim. Eu não quero pegar a peste negra, não. Não, mas eu acho que não. Fica em casa, então. Você fica em casa, você não pegará a peste negra. Só que tem um livrinho muito legal que é paranaense, né, meu? Que vai falar sobre a gripe espanhola em Curitiba, que chama O Mês da Gripe. Eu ia sugerir exatamente esse livro, cara. Esse livro é muito legal. Ia falar realmente. Peguem o mês da gripe e leiam. A gente pode até fazer uma outra live falando sobre a gripe espanhola, sobre peste negra, sobre SARS. A gente convida o professor de biologia para estar conosco, fazer uma parte histórica, parte literária, né? E fazemos pegamos alguém da área para falar, porque eu não tenho condições psicológicas e acadêmicas para falar sobre mutações virais. Mas nós temos pessoas gabaritadas, né? Estudiosas. De novo, opinião não é ciência. Todos nós podemos ter opinião, mas quando a ciência
mostra que a nossa opinião está errada, eu acato a ciência. Simples assim. Sim, né? E a nossa opinião também, né? Ela não é uma terra sem lei, né? A nossa opinião também, a todo momento, tem que considerar o nosso próximo, porque a gente vive em sociedade, né? Então, também, opiniões, elas não vêm para desvalorizar o próximo, elas não vêm para tirar a dignidade do próximo, né? Então, a opinião não é, assim, uma terra também tão sem lei. Ah, eu tenho a minha, hahaha. Não, calma, senta lá, Cláudia, né? Vamos ter opiniões fundadas, vamos ter, né, bom senso. Eu acho que é isso, Pedro. Você resumiu bem. A gente está vivendo um momento tão louco, não só no Brasil, mas vamos falar do Brasil, porque é a nossa pátria. Nós estamos aqui, aonde as pessoas, além de não respeitar a ciência, mais que não respeitar, né, passaram a demonizar a ciência. Eu queria ouvir dos meus colegas, né, não eu cansei de ouvir que nazismo é de esquerda, embora toda a historiografia aponte o contrário. Embora a própria Alemanha, não, né? Sim, embora os próprios alemães, os judeus, mas agora não só as ciências humanas, mas as ciências exatas e a ciência biológica também está ouvindo isso. Né? Você cansa de ouvir que remédio X é bom para curar a doença tal. Mas só que a comunidade científica fala o contrário. Então, quem sou eu para ir contra o que os especialistas passaram a vida inteira estudando sobre aquilo? E eu tenho conhecimento prévio falar que os cientistas estão errados. Né? A Terra agora é plana. Olha só que loucura. A Terra é plana. Vacina passou a fazer mal. Vacina faz mal. E a pessoa que o grande defensor da não vacinação acabou falecendo de sarampo. Olha só que loucura. As pessoas aqui no Brasil, grande parte das pessoas que defendem o fim da quarentena estão com Covid-19. Olha só. E algumas, infelizmente, morreram, né? E mesmo assim, Exato. As pessoas não conseguem entender a gravidade e a seriedade dessa pandemia que nós estamos vivendo, que vai passar como todas as outras pandemias passarão. Né? Como a peste negra passou, como a gripe espanhola passou, e tantas outras que houveram, passaram. Só que a diferença da outras pandemias para cá, vamos falar das modernas, né? Vamos pegar, por exemplo, a gripe espanhola. Ela foi tratada como uma doença séria, não uma gripezinha. Ela matou milhões. E, infelizmente, quanto mais a gente ficar em casa e mais a gente poder ficar isolado, melhor. Quanto menos ele circular, menos o vírus circula, e quanto menos o vírus circula, menos ele se propaga. A ideia é essa. Mas, enfim, nem era isso a nossa live, né? Porque eu fiz história. Mas a culpa é da Brenda que mudou o assunto. Se o pessoal quiser, a gente fala sobre, a gente convida, né, os nossos biólogos e a gente faz uma parte sobre isso. Beleza, pessoal? Sim. Show de bola. Eu vou falar sobre o último livro para a gente encerrar. Beleza? Nós já estamos com 4 minutos. Eu vou trazer de novo um outro paranaense, nesse caso um curitibano, e para mim é o autor que eu mais gosto. Eu sou fã número 1 desse cara, tá? Ele é curitibano e é o nosso amigo Dalton Trevisan, que não dá para ver, não sei porquê. Mas assim, maravilhoso. O Dalton, adoro! Eu tô com um exemplar aqui, que é um dos primeiros livros dele, escrito em 55, que é Novelas Nada Exemplares. O Dalton Trevisan, ele escreve contos, então vou deixar que vocês digam pro povo o que é um conto, mas ele trata de Curitiba. E de Curitiba ele elege uma parcela da sociedade para falar. Ele vai falar daquelas pessoas de classe baixa ou de classe média baixa. Então ele vai falar, e você lendo, você lendo da Trevisan, você vê Curitiba. Ele tem um conto que chama Cemitério de Elefantes.
que é fenomenal como todos os outros. Ele vai falar do passeio. Esse conto se dá no passeio público. E quem são os elefantes? São aquelas pessoas que não têm mais nada, são aqueles moradores de rua, aqueles alcoólatras que ficam um dia inteiro sem ter o que fazer e tomando cachaça. E vai ser esse elefantes por quê? Porque as articulações dos alcoólatras, elas começam a inchar. Então os pés, aqui os pés das pessoas começam a inchar, então vai chamar de elefante. E que lá o cemitério, as pessoas vão lá para morrer. Porque elas não têm outra coisa para fazer. Elas se reúnem lá. Então isso é uma baita crítica social. O Dalton Trevisan, ele critica tudo. Ele critica o curitibano, né, que tem o nariz empinado. Ele critica os beatos. Ele critica a falsidade, a hipocrisia da sociedade curitibana. Então, a gente, lendo Dalton Trevisan, a gente começa a entender como a sociedade curitibana, no século passado, pensava e agia. E os requisitos dessa sociedade a gente consegue enxergar. Nas plaquinhas, a gente vê o vampiro de Curitiba. É muito legal. De Norá, que é o outro livro dele. Outra coisa legal do Dalton... Pedrão, só para concluir, se a gente falar junto, vai dar interferência até a gente arranjar uma internet melhor. Então, e ele está vivo, né? E ele mora no alto da 15 até hoje. Ele está vivo, mora no alto da 15, na casa que ele morou de esquina. Só que ele é um curitibano, então as pessoas só tem 2 fotos dele. 2 fotos dele. Aí ele é um autor renomado, ganhou inúmeros prêmios e é um dos maiores contistas do Brasil. E eu gosto que ele mexe com a sociedade, né? Ele fala mal da sociedade. Ele fala mal da sociedade, não. Ele fala mal desses hipócritas da sociedade. Que na rua são uma coisa e agora, no momento que estão dentro de casa, no momento que estão no local privado, onde ninguém enxerga o quão devassos eles são. Pedrão, a bola é sua. Obrigado. Então, a questão do Dalton, né? O Dalton também traz muito aquela Curitiba que a TV não mostra, né? Não é a Curitiba... Nossa, falou bem. A Curitiba que não está na linha turismo, né? E tal. E também, junto com o Leminski, traz essa questão cotidiana. Só que o Dalton é esse olhar crítico, esse olhar social. Então, eu não lembro agora exatamente o nome do conto, mas ele fala de vários bairros que o personagem dele morou, e em todos eles, assim, cara, eram cenas de abuso, alcoolismo na família, uso de drogas, né? Então, o Dalton, ele é uma leitura encantadoramente pesada, né? Ele é isso aí, Curitiba que a TV não mostra, o cotidiano, o que acontece nos bastidores dessa cidade, o que acontece atrás do palco. Cara, o Dalton é maravilhoso, assim, eu fiz uma disciplina inteira sobre ele, porque eu adoro esse cara. É outra também recomendação de leitura, quem tem mais interesse em conhecer a cidade, assim, o cotidiano dos bastidores da cidade, é o Dalton, uma sugestão porreta. E ele se mostra um autor incrível, um escritor incrível, pela forma que ele escreve o próprio conto. Pelas figuras de linguagem, pelas técnicas que ele usa para escrever um conto. Porque o que é um conto? O conto ele é uma narrativa breve, né? É uma narrativa curta, concisa, e que tem um conflito apenas e pouco espaço, poucos personagens. E o jeito que ele usa o conto, essa narrativa curta, esses personagens, esse número de personagens pequeno, é maravilhoso, cara, maravilhoso. Você vê as figuras de linguagem, metáfora. Essa metáfora do próprio elefante que o Tito comentou é excepcional. É excepcional. O Dalton é o tipo de cara curto e grosso, porque se você pegar um texto dele, você vai ver frases curtas, né? Ele faz várias elipses, já que estamos falando em figura de linguagem, né? Ele não escreve assim de forma tão costurada, de forma tão não, ele é curto e grosso, papum, né? Exatamente. Gosto. E essa questão da hipocrisia social, uma coisa que é interessante pensar também, principalmente nessa relação entre história e literatura, é que, cara, a gente vê isso já em tempos muito passados. A gente vê essa questão da hipocrisia social logo que surge a burguesia, lá no início do romantismo. Isso é retratado na literatura de lá. Não com o mesmo intuito que é hoje, claro,
Mas isso é retratado lá. E a gente ainda tem literatura moderna, literatura de hoje, que retrata os mesmos resquícios. E eu puxo um pouco isso para o Tito dar uma palavrinha antes da gente encerrar. Cara, isso quer dizer muita coisa da nossa sociedade mesmo. Sim, Aninha, a sociedade sempre foi hipócrita, né? Todas as épocas, ela sempre foi hipócrita. Isso é uma coisa. A literatura muito mais do que a história, tem esse poder de desvendar esse véu, né? De colocar luz onde está escuro e mostrar a sociedade hipócrita, né? Porque o Dalton Trevisan, ele fala das prostitutas, né? Perguntar para Curitiba, no Curitiba não tem, não fala das prostitutas, fala dos bêbados, dos alcoólatras, fala das pessoas que estão em situação de rua, fala das pessoas que não têm amor, fala dos estupradores, fala das mulheres que são violentadas. Então ele fala daquilo que Curitiba não quer falar. Literatura é importante disso, porque ela vai falar de algo que ninguém quer que seja dito, quer que seja mostrado, né? Ele tira, como o Pedro falou, ele tira a Curitiba do cartão postal e mostra a Curitiba verdadeira. Mostra a Curitiba daquele barzinho depois da meia-noite, o que acontece, as pessoas estão lá bebendo. E Dalton Trevisan, ele para mim, tem vários autores. E eu gosto dessa literatura mais realista, sabe? Eu não sou muito fã do romance com final feliz, porque a vida não tem final feliz, essa que é a verdade. Para a grande maioria não tem final feliz. Né? Então a gente também não pode deixar... Pode continuar, Tito. Eu queria aproveitar Dalton Trevisan, assim, mas nem tudo é tristeza. Que tem uma frase do Dalton Trevisan que eu ainda vou tatuar um dia. Eu ainda vou tatuar um dia quando eu ficar mais feliz, que é: não fale, amor. Cada palavra, um beijo a menos. Ah, isso é fantástico, né? Não fale, amor. Cada palavra, um beijo a menos. Né? Agora tem um Dalton Trevisan um pouquinho mais cancudo, um pouquinho mais sorrateiro. Ele também tem uma outra frase que é fantástica, o que não me contam, eu escuto atrás da porta. Né? Olha só, que é isso mesmo, que é aquela parte de Curitiba não quer que ninguém saiba, não quer que ninguém veja. Mas não adianta, o que vocês não me contarem, eu vou ouvir atrás da porta, e mais que isso, eu, como função de escritor, eu vou mostrar para todo mundo. Então, cara, eu vou jogar. É muito legal. E é interessante essa função da literatura, essa função da literatura de dar um soco. Eu tinha uma professora na faculdade se eu não me engano, gêneros literários, eu acho, a disciplina que ela nos deu. Ela vivia falando pra gente que a literatura, acima de tudo, ela é um soco no estômago. Por quê? Porque ela é um soco no estômago? Exatamente por causa disso, porque às vezes ela vai jogar na sua cara, você como sociedade vai jogar em você coisas que você não quer ver, mas que você precisa ver para mudar no futuro próximo. Sim. Sim, e um outro assunto também que o Dalton, imagine, início, século passado, né? Ele vai falar, ele está em outra coisa que é recorrente nos condenas sobre o homossexualismo, sobre a violência, entendeu? Sim, inclusive, sobre aquele amor que vai esgarçando, que ele vai se corroendo e vai se transformando em ódio. No início era amor, mas depois, com o tempo, ele vai se transformando em ódio. Então, isso, eu só queria, antes de passar para o Pedro, falar mais um trechinho que demonstra isso, de um outro conto dele que eu adoro, é que, assim, abre aspas, assustada, a velha pula da cadeira e se debruça na cama. João, fala comigo, João. Geme lá no fundo, abre os olhinhos vazios. Bruxa, diaba. Aí que alívio, graças a Deus. Então, isso mostra essa relação de pessoas que estão no final da vida, que se odeiam, mas que mesmo assim estão juntas. Vai lá, Pedrão. Então, Pedro? Né, a respeito dessa... Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Então, né, a respeito dessa frase, o que ninguém sabe, eu ouço atrás da porta, né? O Dalton, ele tinha muito isso também de investigar os lugares, ele era bem penetra, né?
Ele, então, uma vez, ele foi visto numa sauna gay, inclusive. Inclusive, todo mundo tava, tipo, com toda uma visão errada do vampiro de Curitiba, estar numa sauna gay, né, e tal. Mas ele tava lá para investigar mesmo, né. E daí, assim, também outro ponto que o Tito falou bem legal é que a literatura nos diz o que a gente não quer ouvir. E a história também, assim, a história diz o que a gente não quer ouvir. Às vezes a gente escolhe um lado da história que é mais confortável pra gente, né, mas a literatura não vai ter isso, né. E também o Dalton, né, só para encerrar esse link história-literatura, o Dalton, ele também transformou matérias de jornal, reportagens em conto. Reportagens dessa, estilo tribuna mesmo, saca? Ele transformou em conto algumas delas. Então, assim, né, acho que para encerrar esse papo de história e literatura, foi muito legal falar do Dalton, porque ele ia de penetra nas histórias, nas reportagens, na sauna, ele vivenciava essa história e depois transformava em literatura. Então, acho que, né, a gente veio falando o tempo todo, a história e a literatura estão intimamente ligadas, não sei o que, e encerrar com o Dalton é isso, porque eu acho que é o maior exemplo vivo e mais próximo de nós de autor que comunga esses dois de uma forma brilhante. Aqui agora estou fazendo uma propaganda do Dalton, né? Não estou ganhando merchan, mas era só para encerrar a minha parte mesmo. Né? Como literatura e história estão comungadas e como o Dalton é um bom exemplo disso. É isso aí, galera. Isso aí, Pedrão. Aninha, considerações finais? Cara, é isso. O Pedro acho que falou tudo. Eu acho que a gente precisa consumir muita arte. Consumam, acho que é essa mensagem que eu quero passar aí. Para a gente consumir muita arte, valorizar a arte, se preparar para esse soco no estômago que a literatura nos dá no dia a dia. É importante levar esse soco no estômago até para a gente ser melhor como ser humano. Esses socos no estômago que a literatura nos dá faz a gente melhorar como sociedade, como ser humano, e é o que a gente precisa cada vez mais. E acho que é isso. Legal. Eu quero propor que a gente faça uma outra live, então, falando sobre os livros da Universidade Federal do Paraná. Beleza, pessoal? Por favor, comentem aí se vocês querem mesmo. E eu quero deixar uma provinha. Eu quero deixar a cerejinha do bolo para vocês. Eu quero deixar uma partinha para vocês degustarem. Está falando sobre literatura e história, não tem como não deixar de falar sobre o homem. E sobre a relação do homem com o seu tempo, a relação do homem com o lugar onde ele nasce, a relação do homem com as pessoas que o cercam. Então, eu quero ler um trechinho de um livro que eu quero sugerir como o nosso primeiro livro. É o primeiro, ou se não, né, um dos primeiros. Então, o que é que diz o autor? Ele vai falar sobre alguém que está assistindo ao enterro de um trabalhador. Então, vamos ver como que essa pessoa retrata esse enterro. Com palmas medidas, é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe neste latifúndio. Não é de cova grande, é de cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu parco defunto. Porém, mais do que o mundo, te sentirá largos. É uma cova grande para a tua carne pouca, mas a terra dada não se cabe a boca. Viverás, e para sempre na terra que aqui aforas, e terás, enfim, tua roça. Aí ficarás para sempre, livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. Agora trabalharás só para ti, não a meias, como antes em terras alheias. Trabalharás uma terra da qual, além de senhor, serás o homem eito e trator. Trabalhando nessa terra, tu sozinho tudo empreitas. Serás semente, adubo, colheita. Trabalharás numa terra que também te abriga e te veste, embora com um brim do Nordeste. Será de terra tua derradeira camisa, te veste como nunca em vida. Será de terra a tua melhor camisa, te veste e ninguém cobiçará. Serás de terra completo e agora o teu fato.
e pela primeira vez, sapato. Como és homens, a terra te dará chapéu. Fosse mulher, chale ou véu. Tua roupa melhor será de terra e não de fazenda. Não se rasga nem se remenda. Tua roupa melhor e te ficarás bem cingida, como roupa feita à medida. É fenomenal que ele está falando sobre o enterro de um trabalhador rural, de um boia fria, ou de alguém que sempre quis ter um local para cultivar a sua terra, mas nunca teve chance. Então, eu queria que a gente começasse a próxima live, ou as próximas, com esse livro do João Cabral de Melo Neto, que ele é todo em poesia, Morte e Vida Severina, que vai tratar da vida dos retirantes. E até hoje, sim, infelizmente, se repete. Então, eu gostaria com isso dar adeus, tchau. Um beijo pro Pedro, tchau, gente. Um beijo pra Ana. E se cuidem! Fiquem em casa, um beijo para todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Fiquem em casa, comentem depois. E até uma próxima. Beijo, pessoal. Se cuidem. E hasta la vitória sempre, camaradas.